28 de setembro, dia de São Venceslau e São Lourenço Ruiz e companheiros mártires. Por volta do ano 1000, 2 reinos vizinhos tiveram a sorte de serem governados por reis, reconhecidos oficialmente pela Igreja como santos e que decididamente concorreram para a unidade política e religiosa das próprias nações. São eles São Venceslau, duque da Boêmia, e Estevão, rei da Hungria. A família de Venceslau apresenta-se como um caso curioso. Seu pai e sua avó eram cristãos fervorosos, ao passo que sua mãe era pagã, ambiciosa e inimiga da religião. Os 2 filhos nascidos desta família foram Venceslau, primogênito e herdeiro do trono, e Boleslau. O primeiro foi educado diretamente pela avó, ao passo que Boleslau, ficando na companhia da mãe, foi educado no paganismo e se tornou violento, ambicioso e ímpio. Venceslau era profundamente religioso, de bons costumes e caridoso para com os pobres. Mas, com a morte súbita do pai, sendo ainda menor, o reino ficou sob a responsabilidade da perversa mãe, que se esforçou para que o reino voltasse ao paganismo, decretando inclusive a expulsão dos missionários católicos. A situação do reino era de confusão e revolta. Muitos nobres pressionavam o príncipe Venceslau para que destituísse a mãe do governo e ajudaram-no a dar o golpe de Estado. Venceslau assumiu a direção do principado em 925. Formado por sua avó dentro dos padrões da piedade e da moral cristã, não se interessou apenas em governar seu povo, mas também em promover o cristianismo através de missionários católicos e, sobretudo, de monges beneditinos. Nos 8 anos de reinado, deu exemplo de moderação e tino administrativo. Era conhecido nas cortes europeias com o qualificativo de o Príncipe Santo. As lendas populares ornamentam esta fama, com halo de maravilhoso. Governou com tanta justiça e, ao mesmo tempo, com tanta brandura, que em pouco tempo se tornou ídolo do povo. Na vida particular, era irrepreensível. O mundo cristão conhece poucos exemplos de virtude e caridade em príncipes como Venceslau. Era amigo e protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, sendo para as viúvas e órfãos um verdadeiro pai. Nas horas silenciosas da noite, visitava os presos, consolava-os e dava-lhes esmola. Sabe-se que ele mesmo, em pessoa, se encarregava de levar lenha à casa das famílias pobres. Conservou a pureza de corpo e de espírito até a morte. Conforme as circunstâncias, consagrava muitas horas à oração e, na quaresma, noite alta, visitava descalço as igrejas da cidade, em espírito de penitência. Numa palavra, Venceslau, como príncipe, governou com prudência e justiça, ornando o trono da Boêmia pela santidade de sua vida. A maior tristeza que lhe prendia o coração era notar a atitude da mãe e do irmão menor, Boleslau, que se obstinavam no paganismo e tramavam intrigas para recuperar o reino com a violência. A pérfida mãe iniciou sua vingança, matando de traição sua piedosa sogra, que tinha educado religiosamente a Venceslau. Aproveitando de uma festa familiar, sua mãe e Boleslau tramaram uma conspiração também contra Venceslau. Por ocasião do nascimento do primogênito de Boleslau, o príncipe foi convidado ao banquete solene. Venceslau, ignorando as intrigas da mãe e do irmão, anuiu ao convite, desejoso de agradar-lhes. Antes de se dirigir ao castelo do irmão, quis receber os santos sacramentos da penitência e da Eucaristia. O tratamento atencioso do irmão muito alegrou, pensando num gesto de reconciliação. Mas, no fim das festas, Venceslau pediu para se retirar, a fim de atender às práticas de piedade na capela real. Enquanto estava recolhido na oração, foi apunhalado pelo irmão Boleslau, ajudado por seus capangas.
Venceslau caiu morto, tendo nos lábios as palavras: Em tuas mãos, ó Senhor, entrego meu espírito. Era o ano 935. A justiça divina não tardou. A mãe de Venceslau teve uma morte trágica poucos dias depois. Boleslau teve que responder pelo crime do imperador Otão e aceitar a sentença da justiça. Venceslau foi logo venerado pelo povo como santo e mártir. Também hoje comemoramos São Lourenço Ruiz e companheiros mártires. O Papa João Paulo II, também santo, mandou acrescentar neste dia a memória facultativa de 16 mártires: São Lourenço, leigo filipino, mais 9 japoneses e outros missionários de origem europeia, com alguns religiosos e leigos. O martírio aconteceu no Japão nos anos 1631 e 1634, quando estourou uma grave perseguição contra o cristianismo. Visava condenar à morte os missionários estrangeiros e seus ajudantes, mais os seguidores na fé cristã. Foram mortos em dias diversos, mas todos com requintes de tormentos que superam toda imaginação. Foram imolados na mesma colina de Nagasaki, onde foram torturados e mortos os primeiros mártires japoneses, em 1597. Foi mais um derramamento de sangue que mais tarde floresceu em novas e corajosas comunidades cristãs, realizando as palavras de Jesus: Se o grão de trigo não morre, não se multiplica, mas se morre, então dará muito fruto. São Venceslau e São Lourenço Ruiz e companheiros mártires, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.